a gente entendendo esse cenário da ansiedade, desse paciente que passou por esse processo de ansiedade e entrou em luta e fuga, a gente precisa compreender uma outra coisa, que cada paciente com ansiedade vai ter um tipo de ansiedade diferente. E eu não estou falando da nomenclatura do DSM. E para quem não sabe o que é o DSM, é a Bíblia dos psicólogos. É a Bíblia também de alguns psiquiatras. É a Bíblia de quem está engessado numa história de que aquilo é o tipo de ansiedade certo, A, B, C ou D. Inclusive, eu fiz questão de colocar para os terapeutas biomicrohertz dentro da nossa formação um filme que não fui eu que fiz, um filme desmistificando toda essa questão, não só da farmácia, do processo farmacêutico, como também do DSM e o porquê que ele surge. Mas quando a gente fala de DSM, é o diagnóstico de desordens mentais, dos transtornos mentais. Então, tudo que corresponde a XYZ corresponde àquele tipo de ansiedade. Por exemplo, uma ansiedade que o paciente tenha pensamentos acelerados de várias questões, ou seja, pensa em vários tipos de coisas ao mesmo tempo e que ele exagera aquilo, é conhecido como transtorno de ansiedade generalizada. Já se o paciente tem, por exemplo, vivenciou um trauma e depois de ele ter vivenciado esse trauma, sempre que ele volta para uma coisa, para um ponto, ou que tem alguma coisa que lembra aquilo, ele volta a viver tudo de novo, é conhecido no DSM por estresse pós-traumático. Se ele passa por um excesso de trabalho, independente se é trabalho em casa ou se seja um trabalho na rua, esse paciente não está mais conseguindo lidar com essa pressão do trabalho, ele está passando por um processo de burnout. Se ele estava grávido e de repente essa gravidez evoluiu, nasceu o bebê e ela não conseguiu se comunicar com o bebê, é conhecido como depressão pós-parto. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que essas nomenclaturas, elas correspondem aos sintomas físicos e alguns sintomas emocionais, mas ela não corresponde ao que realmente fez com que o seu paciente entrasse em ansiedade ou depressão. Você vai apenas saber o porquê que ele está lá e o porquê que ele está assim, mas como tirar ele não vai ser suficiente. Porque você sabe, senão ninguém estaria com ansiedade nesse momento, não é? Porque você pensa assim, então se ele tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é porque ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e está sempre sofrendo por antecipação e aumentando essa realidade. Tá, e isso te ajuda no quê? Essa é a minha pergunta. Isso te ajuda no quê? Você sabendo disso, terapeuta, pensa você, o que isso vai ajudar para você? O que você vai fazer? Porque essa mesma Bíblia vai dizer para você qual é o tipo de tratamento que você deve fazer. Se você deve indicar para um psiquiatra, ou se você deve continuar com TCC, com mindfulness, com esse tipo de coisa. Mas o que de fato você entende quando você vê aquilo? É sobre isso. O que de fato você entende quando você vê aquela situação? E o que eu aprendi a ver é que não importa a nomenclatura. O que importa é o trauma emocional que seu paciente passou. E qual foi a percepção que ele desenvolveu no momento do trauma. Então, quando nós olhamos para a ansiedade ou para a depressão, nós temos que aprender a ver qual foi o tipo de trauma emocional que ele passou. Se é um trauma de acúmulo, se é um trauma de impacto e qual foi a percepção que ele teve no evento. Como ele se sentiu no momento em que aquilo aconteceu. Aí você vai dizer, Gi, mas e se o meu paciente não lembrar o que aconteceu com ele? Por isso que nós precisamos ter nas nossas mãos uma ferramenta de identificação. Se você não tem, terapeuta, uma ferramenta de identificação para conseguir encontrar o que aconteceu com ele, que tipo de trauma que ele possa ter passado, qual é a situação que ele vivenciou, essa tarefa fica um pouco mais difícil. Porque você vai olhar para ele, vai ter que perguntar para ele, e talvez o seu paciente não tenha capacidade de dizer o que aconteceu com ele. Capacidade emocional para reviver aquele trauma. Eu sempre falo que uma das coisas mais bonitas que nós temos na Biomicrohertz é você saber que você consegue ajudar o seu paciente sem precisar fazer com que ele tenha um processo de ter que relembrar aquele trauma emocional, de chorar novamente, de ficar lá naquele meio daquele conflito e você depois não ter capacidade de tirar. A Biomicrohertz consegue descobrir o que aconteceu com o paciente, resolver aquilo que aconteceu com o paciente sem precisar que ele sofra uma dor relacionada àquilo novamente, tá? Então, quando a gente fala do medo e apreensão, também está aqui desmistificado para vocês. E a gente vai, então, para o próximo ponto. Os sintomas físicos que o paciente tem quando ele tem ansiedade. E aí eu também quero, o tempo todo aqui, a gente hoje vai estar desmistificando coisas para que vocês consigam compreender
O quanto, se vocês forem realmente precisos, vocês terão melhores resultados. Aqui está escrito alguns sintomas físicos da ansiedade: tensão muscular, tremores, respiração mais rápida, tonturas e formigueiros, aumento dos batimentos cardíacos, transpiração, boca seca, vontade súbita de urinar ou defecar. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que isso tudo acontece para vocês. Mas depois eu quero que vocês se atentem no pormenor do que eu vou trazer logo em seguida. Novamente vou perguntando: tá fazendo sentido para vocês? Quero aí que vocês me respondam se está fazendo sentido, tá? Então eu vou colocar aqui maior um pouquinho só para vocês verem isso. Aqui, ó, tá? Tensão muscular, por que é que acontece a tensão muscular? Lembra das dores nas costas que eu falei no início da live? Que o paciente tem dor nas costas por conta da ansiedade? Bem, vamos pensar numa coisa. Há uma maior irrigação sanguínea acontecendo no seu paciente em sistema de alerta. O coração dele não está batendo mais rápido? Tac, 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 tac. Se o coração dele está batendo mais rápido, o sangue está sendo bombeado mais rápido também. Isso para quê? Para que ele tome uma melhor decisão mais rápido também. Porque quanto mais rápido eu tenho o fluxo de sangue, mais rápido eu fico ligado. Vamos pensar em uma situação. Quando você está dormindo, terapeuta. Enquanto você está dormindo, se você tiver que acordar e fazer alguma coisa muito rápido, você não consegue ter a mesma eficácia do que se você estiver acordado e ativo, certo? Por quê? Porque você tem mais irrigação sanguínea quando você está ativo. É por isso que o sangue vai bombear mais rápido. Logo, ele vai ter mais tensão muscular. E agora a gente vai pensar numa coisa aqui básica. Quando a gente tem uma ereção masculina, a gente não tem mais irrigação sanguínea? Então, a tensão muscular significa que ele está irrigando mais o seu sangue. Logo, o músculo está recebendo esse fluxo de sangue. Logo, a contratura, essa carapaça, fica mais forte. Por isso que se você estiver lutando, um lutador, quando bate, não sente dor. Mas se ele estiver fora do ringue e ele não estiver lutando, com menos irrigação sanguínea, basta dar uma pancadinha que ele já sente dor. Porque a tensão muscular faz com que o músculo receba mais sangue. Então, isso é uma resposta natural do corpo. Tremores. Por que acontecem os tremores? O excesso de fluxo sanguíneo vai ser levado para as mãos e para os pés. E, às vezes, essa força de tanto sangue, de tanta vibração vindo para essas áreas, para poder lutar ou fugir, é tão forte que o paciente não tem essa resposta. A tontura acontece por conta dessa mesma questão da oscilação do oxigênio e os formigueiros por conta dessa questão da vibração sanguínea. O coração, a gente já falou que bate mais rápido, mas por que dá a boca seca? Você já ouviu falar, eu fiquei branco de susto? Quando acontece alguma coisa, faz, não é? Então, a ansiedade é um sistema de alerta. O sangue ele precisa ser mandado para onde mais necessita. E a cara, eu não preciso de sangue na cara naquele momento, então eu vou ter menos. Logo, também, por que acontece a vontade de urinar e defecar? Porque esse paciente, naquele exato momento, ele tem que ter uma paragem intestinal para ele poder recrutar o corpo dele na totalidade para fugir ou para correr. Quando eu estou num sistema digestivo, quando eu termino de comer, se eu for fazer uma ação, não fica muito mais difícil? Não pode dar uma parada intestinal? Por quê? Porque o meu intestino, quando está trabalhando, recruta muito do meu corpo. É um desgaste muito grande. Aí a gente tem que fazer quase como um crocodilo, deitar na pedra no chão. Porque tem que parar um pouco, porque senão o nosso intestino recruta muita energia. Esses são os motivos que está acontecendo naquele momento, as alterações, as reações, desculpas. Mas existem as alterações da ansiedade. E as alterações da ansiedade, elas são relacionadas com o tipo de percepção do seu paciente. Então, imagina que o seu paciente, terapeuta, eu não sei quem